Mãe, tem um navio ali na frente. A voz do menino cortou o silêncio pesado que pairava sobre o pequeno barco há horas. Carmen ergueu os olhos cansados e viu, através da névoa que começava a se dissipar, a silhueta escura de uma embarcação maior. Era 15 de março de 1923, nas águas calmas da Baía de Paranaguá, litoral do Paraná, e aquela mulher de 46 anos estava fugindo da vida que tinha conhecido por décadas. Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no Brasil dos anos 1920. E o que essa mãe e seus 3 filhos encontraram naquele navio mudou tudo para sempre. Antes de continuar, me conta de qual cidade você está ouvindo essa história e deixa nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando escutam essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas. O Brasil de 1923 era um país ainda marcado pelas feridas recentes da Primeira Guerra Mundial e pelas transformações sociais que vinham acontecendo desde a abolição da escravatura e a proclamação da República. No litoral do Paraná, a vida seguia o ritmo das marés e do comércio marítimo. Paranaguá, a cidade portuária mais antiga do estado, vivia do movimento dos navios que traziam imigrantes europeus e levavam café, madeira e erva mate para o mundo. Era uma sociedade rígida, onde as mulheres dependiam completamente dos maridos. Uma viúva sem família, sem dote e sem proteção masculina era vista com desconfiança e piedade. O trabalho era escasso para mulheres, e quando existia, pagava uma miséria que mal dava para o pão de cada dia. As opções eram poucas: casar novamente, depender da caridade de parentes ou aceitar trabalhos humilhantes que destruíam a saúde e a dignidade. O mar, naquele tempo, era tanto fonte de vida quanto de perigo. Navios abandonados não eram incomuns. Embarcações que sofriam avarias eram deixadas à deriva por empresas falidas ou simplesmente eram esquecidas quando seus donos morriam sem herdeiros. Ficavam ali, fantasmas flutuantes, apodrecendo lentamente sob o sol e a chuva, até que o tempo ou as tempestades os enviassem para o fundo. Carmen Oliveira tinha o rosto marcado pelo sol e pelo sal do mar. Seus cabelos castanhos, agora com muitos fios brancos, estavam presos num coque apertado sob um lenço desbotado. As mãos, calejadas e ásperas, seguravam o remo com a força de quem tinha trabalhado a vida inteira. Aos 46 anos, aquela mulher tinha nos olhos a determinação de quem não tinha mais nada a perder. 3 meses antes, seu marido, Nicolau, tinha morrido num acidente no porto. Uma carga mal amarrada tinha caído sobre ele, matando-o na hora. Era um homem bom, trabalhador, que durante 22 anos tinha sustentado a família com o suor do próprio rosto. Com ele, Carmen tinha tido 5 filhos. Os 2 mais velhos, já adultos, tinham seguido seus próprios caminhos. Um trabalhava num navio mercante e mal aparecia em casa. Outro tinha se casado e se mudado para Curitiba. Restavam os 3 mais novos: João, de 15 anos, Clara, de 12, e o pequeno Miguel, de apenas 8. A morte de Nicolau tinha sido o primeiro golpe. O segundo veio logo depois, quando descobriu que ele não tinha deixado nada além de dívidas. O casebre onde moravam pertencia ao patrão do marido, e ela foi despejada 1 semana após o enterro. Preciso da casa para outro trabalhador, tinha dito o homem, sem olhar nos olhos dela. Sinto muito pela sua perda, mas negócios são negócios. Carmen tinha tentado encontrar trabalho, bateu em todas as portas que conhecia, ofereceu-se para lavar roupa, cozinhar, limpar, qualquer coisa. Mas uma viúva com 3 filhos era um peso que ninguém queria carregar. Já tenho minha própria família para alimentar, diziam. Ou pior, uma mulher sozinha. Não seria apropriado. Tinha vendido tudo o que possuía, os poucos móveis, as panelas, as roupas melhores do marido.
O dinheiro mal tinha dado para 2 semanas numa pensão suja no porto, onde dividiam um quarto minúsculo com outras 2 famílias. João tinha conseguido alguns trocados carregando sacas no cais, mas não era suficiente. Clara cuidava de Miguel durante o dia, enquanto Carmen procurava trabalho que nunca aparecia. Foi numa noite, ouvindo os roncos dos estranhos no quarto abafado, vendo seus filhos dormirem apertados no chão duro, que Carmen tomou a decisão. Tinha crescido numa família de pescadores, conhecia o mar como conhecia as linhas da própria mão. Seu pai tinha lhe ensinado a navegar antes de morrer, décadas atrás. O barco velho que ele tinha deixado ainda estava guardado num galpão de um primo distante, que por pena tinha concordado em mantê-lo ali. Vamos embora, tinha dito aos filhos naquela manhã. Vamos encontrar um lugar melhor. Para onde, mãe? João tinha perguntado, os olhos ainda inchados de sono. Você vai ver, tinha respondido, sem saber ela mesma a resposta. Tinham deixado a pensão antes do amanhecer, levando apenas o que cabiam em 2 trouxas velhas. Algumas roupas, um cobertor, uma panela, facas, anzóis. Carmen tinha usado as últimas moedas para comprar farinha, charque e rapadura. Depois, os 4 tinham caminhado até o galpão, arrastado o barco até a água e remado para longe da cidade. Isso tinha sido 3 dias atrás. 3 dias navegando pela costa, dormindo no barco, comendo pouco, bebendo a água doce que tinham trazido e que já estava acabando. Carmen não tinha um plano claro, apenas a ideia vaga de encontrar alguma praia isolada, algum lugar onde pudessem construir um abrigo e recomeçar. Talvez pescar, vender o peixe em alguma vila pequena, sobreviver longe dos olhares julgadores e das oportunidades que nunca vinham. Mas 3 dias no mar com 3 crianças, sem destino certo, estava cobrando seu preço. João tentava ser forte, remava quando ela cansava, mas ela via o medo nos olhos do menino. Clara tinha chorado na primeira noite, abraçada a Miguel, que não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia o desespero ao redor. E agora, através da névoa, aquele navio. É grande, João disse de pé no barco, fazendo-o balançar perigosamente. Parece vazio. Carmen remou mais rápido, o coração acelerando. À medida que se aproximavam, a embarcação ia ganhando forma. Era um cargueiro médio de madeira escura, com 2 mastros e uma estrutura de convés que parecia intacta. O casco tinha manchas de ferrugem e limo, mas estava firme na água. Não havia fumaça na chaminé, nenhum sinal de movimento, nenhuma bandeira hasteada. Será que tem alguém? Clara perguntou, a voz fina misturada com medo e curiosidade. Vamos descobrir, Carmen respondeu, embora seu próprio coração batesse forte no peito. Quando chegaram perto o suficiente, viram uma escada de corda pendendo da lateral do navio, meio apodrecida, mas ainda utilizável. O nome da embarcação estava pintado na proa, já desbotado, mas ainda legível. Estrela do Norte. Fiquem aqui, Carmen ordenou, amarrando o barco a um gancho enferrujado que sobressaía do casco. Vou subir primeiro. Mãe, é perigoso, João protestou. Mas ela já estava subindo, os músculos doloridos reclamando a cada puxão. O convés estava coberto de folhas secas, fezes de pássaros e detritos carregados pelo vento. Cordas apodrecidas jaziam em montes, caixotes quebrados se amontoavam num canto, mas a estrutura do navio parecia sólida. Carmen caminhou devagar, testando cada tábua sob seus pés, esperando o rangido que indicaria madeira podre. Mas o convés aguentou seu peso. Havia uma porta meio aberta que levava para baixo do convés. Carmen hesitou, o coração na garganta. E se tivesse alguém ali? E se fosse um esconderijo de contrabandistas ou criminosos? Tem alguém? Ela chamou, a voz trêmula. Silêncio. Apenas o som das ondas batendo no casco e o grasnado distante de gaivotas. Respirou fundo e desceu a escada estreita. A escuridão era quase total.
apenas alguns raios de luz entrando por frestas e buracos. Quando seus olhos se ajustaram, ela viu que estava num corredor com várias portas. Abriu a primeira. Era um camarote pequeno, com uma cama de ferro enferrujada, um colchão podre de umidade. A segunda porta revelou outro camarote similar. A terceira era maior, provavelmente o quarto do capitão, com uma cama maior, uma mesa, uma cadeira quebrada. Voltou ao convés, o coração batendo mais rápido agora, mas por uma razão diferente. Havia possibilidades ali, havia esperança. João, Clara, Miguel, subam! Chamou. Os três subiram com dificuldade, João ajudando os irmãos menores. Quando estavam todos no convés, olharam ao redor com olhos arregalados. Vamos morar aqui? Miguel perguntou, a voz cheia de espanto. Carmen ajoelhou-se diante dele, segurou seu rosto pequeno entre as mãos. Vamos tentar, disse suavemente. Pelo menos por enquanto. Passaram o resto daquele dia explorando cada canto do navio. Descobriram que a cozinha ainda tinha alguns utensílios enferrujados, mas utilizáveis. Panelas velhas, pratos de estanho, talheres. O porão estava meio alagado, mas não era muita água. Eu via caixotes vazios, cordas em melhor estado, guardadas num armário, algumas velas grossas. O mais importante, o navio estava ancorado. Não estava à deriva. Alguém, em algum momento, tinha colocado âncoras que ainda seguravam a embarcação naquela posição, protegida da correnteza mais forte por um promontório rochoso próximo. Por que foi abandonado? João perguntou enquanto carregavam suas poucas posses para dentro de um dos camarotes. Não sei, Carmen admitiu. Talvez o dono morreu, talvez a empresa faliu, talvez teve algum problema e decidiram não valer a pena consertar. E se o dono voltar? Se voltar, a gente explica a situação, ela disse, embora no fundo esperasse que ninguém nunca voltasse. Naquela primeira noite no navio, dormiram nos camarotes, sobre os colchões velhos que tinham secado ao sol da tarde. Não era confortável, mas era melhor que o chão do barquinho. E havia paredes ao redor, um teto sobre suas cabeças, a sensação de estar dentro de algo sólido. Carmen ficou acordada por muito tempo depois que as crianças dormiram, ouvindo os sons do navio. O ranger da madeira, o bater das ondas, o vento assobiando pelos buracos. Pensou no marido morto, na vida que tinha perdido, no futuro incerto que a aguardava. Mas também sentiu algo que não sentia há meses, um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, pudessem fazer aquilo funcionar. Os primeiros dias foram de trabalho intenso. Carmen acordava com o sol e colocava todos para trabalhar. João era forte para sua idade e juntos arrastaram todos os detritos para fora do navio, jogando-os no mar. Clara e Miguel varreram cada canto com vassouras improvisadas feitas de galhos e capim. Lavaram o convés com água do mar, esfregaram as tábuas até tirarem a maior parte da sujeira. Nos camarotes, arrancaram os colchões velhos e os jogaram fora. Não tinham substituição, mas improvisaram camas com as cordas em melhor estado, tecendo-as para formar uma superfície onde pudessem deitar seus cobertores. Não era macio, mas era seco e limpo. A comida era o maior desafio. Carmen pescava todos os dias, usando os anzóis que tinham trazido, e uma linha que encontraram no navio. João aprendeu rápido e logo estava pescando também. Clara descobriu que havia mexilhões grudados no casco do navio, e os três mais novos desciam no barquinho para arrancá-los, trazendo baldes cheios. Assavam os peixes e mexilhões numa fogueira que faziam no convés num local seguro, cercado de pedras que João tinha trazido da praia próxima. A água era mais difícil. Tinham descoberto alguns barris velhos no porão, e quando chovia, o que era frequente naquela época do ano, colocavam os barris no convés para coletar água da chuva. Carmen fervia a água antes de beber, lembrando dos ensinamentos do pai sobre doenças da água parada. 2 semanas depois de chegarem ao navio, estavam começando a estabelecer uma rotina. Carmen acordava primeiro, fazia fogo, preparava uma sopa rala de peixe com farinha. Acordava as crianças.
Depois do café, João ia pescar, Clara cuidava da limpeza e organização dos camarotes, Miguel, pequeno demais para trabalhos pesados, ficava responsável por vigiar as linhas de pesca que deixavam na água durante o dia e coletar os ovos de gaivota que às vezes encontravam em ninhos nas rochas próximas. À tarde, quando o sol estava muito forte, descansavam na sombra do convés. Carmen contava histórias aos filhos, histórias que seu pai tinha contado a ela sobre o mar e os navegadores antigos. Clara tinha encontrado alguns livros velhos no armário do capitão, molhados e com páginas coladas, mas ela os secava cuidadosamente ao sol e depois tentava ler o que conseguia decifrar. À noite, jantavam juntos e depois ficavam no convés vendo as estrelas. O céu no mar era mais bonito do que qualquer coisa que tinham visto na cidade poluída do porto. Milhões de estrelas brilhavam e às vezes viam estrelas cadentes riscando o céu. Miguel sempre pedia à mãe para contar o que era aquilo, e ela explicava da forma simples que podia, inventando quando não sabia a resposta. Foi numa dessas noites, quase um mês depois de chegarem ao navio, que Miguel fez a pergunta que mudaria tudo. Mãe, o que tem naquelas caixas grandes no porão? Carmen ergueu a cabeça. Que caixas? Tem 3 caixas bem grandes lá no fundo, onde a água não chega. Carmen tinha explorado o porão no primeiro dia, mas apenas superficialmente, com medo de que estivesse em más condições. Tinha visto que tinha caixotes, mas não tinha investigado a fundo. Agora, com a curiosidade despertada, desceu com João, levando uma das velas acesas. O porão cheirava a mofo e sal. A água lambia o chão, mas, de fato, no fundo, numa parte ligeiramente elevada, havia 3 caixas grandes de madeira. Estavam bem fechadas, com pregos grossos e bem martelados. Ajuda a abrir, Carmen disse a João. Usando uma barra de ferro que tinham encontrado, fizeram alavanca. A primeira caixa resistiu, mas depois de muito esforço, a tampa cedeu com um estalo. Dentro, enrolados em lona encerada, havia pacotes. Carmen abriu o primeiro pacote com mãos trêmulas. Eram tecidos, metros e metros de tecido fino, seda, algodão de boa qualidade, linho. Estavam manchados de umidade em alguns pontos, mas em geral preservados pela lona encerada. Mãe, é roupa? João perguntou. Não, é tecido, tecido caro. Abriram a segunda caixa. Mais tecidos, mas também alguns objetos enrolados em pano. Castiçais de prata, talheres bons, 2 bandejas com detalhes trabalhados. Estavam escurecidos, mas intactos. A terceira caixa fez o coração de Carmen quase parar. Dentro, em pequenos sacos de pano, havia moedas de prata e algumas de ouro. Não eram muitas, talvez algumas centenas, mas eram dinheiro real, valioso. Ela sentou-se no chão molhado do porão, as mãos tremendo. João olhava para ela confuso. O que é, mãe? É salvação, ela murmurou. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Carmen ficou acordada pensando. Aquela carga tinha sido abandonada com o navio. Significava que o dono tinha morrido ou desaparecido sem passar informação a ninguém. Ou talvez tinha havido algum crime, alguma razão para o navio ter sido deixado ali, escondido. Ela sabia que tecnicamente aquilo não era dela, mas também sabia que ninguém mais sabia que estava ali. E sabia que com aquilo poderia mudar a vida de seus filhos. Mas havia um problema. Ela não podia simplesmente aparecer na cidade com moedas de ouro e prata e começar a gastar. As perguntas viriam. De onde tinha tirado? Tinha roubado? Era contrabando? Uma mulher pobre, viúva, sem explicação plausível para a riqueza súbita, seria imediatamente suspeita. Precisava de ajuda. Mas de quem? Nos dias seguintes, Carmen elaborou um plano. Uma vez por semana, remava até uma praia próxima, onde sabia que alguns pescadores paravam. Nunca ia até a cidade, apenas trocava peixe por farinha, sal, rapadura. Conhecia vagamente alguns daqueles homens. Eram pescadores honestos, que viviam da lida diária.
Havia um em particular, um homem chamado Teodoro, que ela lembrava ser amigo de seu falecido marido. Ele tinha uns 50 anos, era viúvo também, vivia sozinho numa cabana na praia, pescava para sobreviver. Era um homem calmo, de poucas palavras, mas justo. Uma manhã, quando foi trocar seu peixe, aproximou-se dele. Seu Teodoro, posso falar com o senhor? Ele olhou para ela com seus olhos azuis desbotados pelo sol. Claro, dona Carmen. Ela contou tudo. Contou sobre o desespero após a morte do marido, sobre a fuga, sobre o navio abandonado, sobre a carga. Enquanto falava, via o rosto dele permanecer impassível, apenas ouvindo. Quando terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: "A senhora está pedindo minha ajuda." "Estou. Não sei em quem mais confiar. Por que eu? Porque conheceu meu marido. Porque sei que é um homem honesto. E porque também está sozinho." Teodoro olhou para o mar, depois de volta para ela. "O que a senhora quer que eu faça? Preciso vender algumas coisas, tecidos, objetos, talvez algumas moedas, mas não posso aparecer com isso. As pessoas vão perguntar de onde veio." "E quer que eu venda para a senhora?" "Sim. E em troca, o senhor fica com uma parte justa." Ele pensou mais um pouco. "Vou ver essas coisas primeiro." Uma semana depois, Teodoro remou até o navio. Foi a primeira vez que alguém de fora visitava seu lar flutuante. As crianças ficaram desconfiadas no início, mas Carmen apresentou ele como amigo do pai, e isso acalmou os ânimos. Teodoro examinou os tecidos, os objetos de prata, as moedas. "Isso aqui vale uma fortuna", disse finalmente. "Se aparecer tudo de uma vez, vão desconfiar. Tem que ser aos poucos." "Eu sei. E tem que ser em lugares diferentes. Paranaguá, Antonina, talvez até Guaratuba. Não pode ser tudo no mesmo lugar. O senhor pode fazer isso?" Ele olhou para ela, depois para as crianças que observavam de longe. "Posso, mas não vai ser rápido. Pode levar meses." "Não tem problema. Aqui estamos seguros por enquanto." E assim começou a parceria. Teodoro levava alguns rolos de tecido, vendia discretamente a comerciantes que conhecia. Voltava com dinheiro, mas também com suprimentos: farinha, arroz, feijão, café de verdade, açúcar, sal, velas novas, cobertores, roupas usadas mais decentes. Ficava com 20% do valor, como tinham combinado. Levou 4 meses para venderem metade do estoque de tecidos e todos os objetos de prata. As moedas guardaram, escondidas num novo esconderijo que Carmen fez debaixo de uma tábua solta no camarote do capitão. Com o dinheiro, aos poucos, melhoraram a vida no navio. Compraram colchões de verdade, não dos melhores, mas secos e limpos. Compraram panelas novas, roupas adequadas para todos. João ganhou um anzol de metal de verdade e linha boa. Clara ganhou livros novos, que lia com fome de quem tinha sido privada de educação. Miguel ganhou sapatos que serviam, em vez dos grandes demais que usava. Teodoro, aos poucos, foi se tornando parte daquele estranho arranjo familiar. Visitava o navio 2 vezes por semana, sempre trazendo notícias do mundo exterior e suprimentos. Ensinava João a consertar redes de pesca, mostrava a Clara quais ervas da praia serviam para tempero e remédio, contava histórias de mar para Miguel e com Carmen conversava. Conversavam sobre a vida que tinham tido, sobre as perdas, sobre o presente estranho, mas curiosamente satisfatório que viviam. Ele contava sobre a esposa morta no parto 15 anos antes, sobre o filho que tinha nascido morto junto com ela, sobre a solidão que tinha sido sua companheira desde então. Ela contava sobre o marido bom, mas distante, sobre os filhos que tinham partido, sobre o medo de acabar na miséria que quase se concretizara. 6 meses depois de Carmen ter chegado ao navio, numa tarde de sol morno, Teodoro disse algo que mudaria novamente o rumo das coisas. "Dona Carmen, a senhora já pensou em legalizar essa situação?" Ela olhou para ele confusa. "Legalizar? O navio? Ele está abandonado, mas tecnicamente pertence a alguém ou ao governo. Se descobrirem que a senhora está aqui,
podem expulsá-la. Ou pior, o medo gelou seu estômago. O que posso fazer? Registrar o navio em seu nome. Há um processo para navios abandonados. Se ninguém reclamar propriedade em determinado tempo, pode se tornar propriedade de quem reivindicar. Mas isso não chama a atenção? Uma mulher pobre reivindicando um navio? Uma viúva morando num navio abandonado com os filhos, sobrevivendo da pesca, pode gerar compaixão em vez de suspeita. Especialmente se tiver alguém para atestar sua história. O senhor faria isso? Faria, ele respondeu. Depois hesitou. Mas há uma forma mais segura. Qual? Se a senhora fosse casada novamente, teria mais legitimidade. Um homem pode registrar propriedade mais facilmente. Poderia dizer que encontrou o navio, que está morando nele legalmente enquanto tenta encontrar o dono. Carmen entendeu aonde ele queria chegar. Sentiu o rosto esquentar. Está me propondo casamento, seu Teodoro? Ele olhou para as próprias mãos calejadas. Estou propondo uma parceria. A senhora precisa de proteção legal. Bem, estou cansado de viver sozinho. Não era uma declaração de amor, mas era honesta. E Carmen, depois de 46 anos de vida, entendia que amor nem sempre vinha primeiro. Às vezes, vinha depois. Às vezes, crescia do respeito e da companhia e do trabalho compartilhado. Preciso pensar, ela disse. Claro! Naquela noite conversou com João. O menino, que agora tinha 16 anos e estava virando um jovem, ouviu tudo. O que acha, filho? João ficou em silêncio por um tempo. Então disse, ele é um bom homem, foi amigo do pai e tem nos ajudado sem pedir nada em troca. Não amo ele. A mãe amava o pai quando se casou? Carmen pensou na pergunta. Tinha se casado com Nicolau aos 24 anos, num casamento arranjado entre famílias. Não o amava no início, mas tinha aprendido a amá-lo com os anos, com as crianças, com a vida compartilhada. Aprendi a amar. Então pode aprender de novo. A sabedoria do filho, adquirida cedo demais pela necessidade, fez seus olhos marejarem. Tem razão. Uma semana depois, Carmen aceitou a proposta de Teodoro. Casaram numa cerimônia simples numa pequena igreja de uma vila costeira, com as crianças como testemunhas. Teodoro mudou-se para o navio, trazendo suas poucas posses, ferramentas de pesca, algumas roupas, uma rede boa. Com ele, também trouxe legitimidade. Foi até o escritório do porto em Paranaguá, acompanhado de um advogado que conhecia, e iniciou o processo de reivindicação do navio abandonado. Explicou que tinha encontrado a embarcação, que estava morando nela com a família, enquanto tentava localizar o proprietário original, que estava cuidando dela e fazendo manutenção. O processo levou meses. Publicaram avisos nos jornais, investigaram registros antigos. Finalmente, descobriram que o navio tinha pertencido a um comerciante português que tinha falecido 10 anos antes, sem herdeiros conhecidos. A embarcação tinha sido abandonada após uma tempestade que a avariara e um conflito legal entre credores que nunca se resolvera. Eventualmente, todos tinham esquecido dela, com nenhum reclamante aparecendo e com Teodoro tendo comprovado que estava cuidando da embarcação e impedindo sua total deterioração. O navio foi oficialmente registrado em nome dele. É nosso, ele disse a Carmen quando recebeu os papéis. É realmente nosso agora. Ela segurou os documentos com mãos trêmulas. Pela primeira vez em mais de um ano, sentiu-se verdadeiramente segura. Não eram mais invasores, não estavam mais fugindo. Tinham um lar, documentado, legal, verdadeiro. Com a legalização veio mais liberdade. Teodoro conseguiu um pequeno empréstimo usando o navio como garantia. Com o dinheiro, fizeram reformas de verdade. Contrataram um carpinteiro para consertar as tábuas mais danificadas do convés. Compraram tinta e pintaram o exterior. Vedaram os buracos no casco. Instalaram uma pequena vela que Teodoro, que entendia de navegação, ensinou João a operar. O navio, que tinha sido um esqueleto abandonado, foi ganhando vida novamente. Não voltaria a navegar.
Estava ancorado permanentemente agora, e eles não tinham nem interesse nem recursos para fazê-lo voltar ao mar aberto. Mas como lar, era sólido, seguro, único. Carmen foi aos poucos transformando os camarotes em quartos de verdade. Fez cortinas com tecidos que tinham sobrado da carga. Pintou as paredes com cal branca que refletia o pouco sol que entrava pelas vigias. Montou uma cozinha funcional com o fogão a lenha que tinham comprado e instalado com muito cuidado no convés, numa área protegida e segura. E mais importante, foi descobrindo que o casamento com Teodoro, que tinha começado como conveniência, estava se transformando em algo mais. Ele era um homem gentil, que trabalhava duro, que respeitava seus filhos e suas decisões. Não era dado a palavras doces, mas seus atos mostravam cuidado. Quando ela ficava doente, ele cozinhava. Quando João queria aprender algo novo, ele ensinava. Quando Clara tinha pesadelos, ele cantava baixinho velhas cantigas de mar até ela voltar a dormir. Quando Miguel perguntava sobre o pai que mal se lembrava, ele falava de Nicolau com respeito, nunca tentando tomar seu lugar, mas honrando sua memória. E à noite, quando ficavam sozinhos no camarote que compartilhavam, conversavam. Conversavam sobre o dia, sobre os planos para o dia seguinte, sobre nada e sobre tudo. E às vezes ele pegava sua mão, calejada como a dele, e apenas segurava. E aquele gesto simples dizia mais do que palavras poderiam. 2 anos depois de chegarem ao navio, receberam uma visita inesperada. Era Carlos, o filho mais velho de Carmen, que tinha estado em viagens pelo mar desde antes da morte de Nicolau. Tinha ouvido rumores na cidade sobre uma família vivendo num navio na Bahia e tinha vindo investigar. Quando viu a mãe, quase não a reconheceu. Carmen estava diferente. Tinha engordado um pouco, o rosto tinha perdido aquela expressão desesperada, os olhos brilhavam novamente e estava sorrindo. Mãe, ele tinha dito incrédulo ao subir no convés renovado. Carlos, ela tinha gritado, correndo para abraçá-lo. Depois das lágrimas e dos abraços, ele olhou ao redor. Isso tudo, como? Ela contou a história, omitindo apenas a parte sobre a carga no porão. Aquele era um segredo que levaria para o túmulo. Contou sobre o desespero, sobre a fuga, sobre encontrar o navio, sobre Teodoro, sobre a legalização. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: "Você conseguiu, mãe. Achei que tinha perdido você quando o pai morreu. Achei que ia encontrá-la na miséria, mas conseguiu. Tivemos sorte", ela respondeu. "Não foi sorte, foi coragem." Ele ficou 3 dias conhecendo Teodoro, reconhecendo os irmãos que tinham crescido, admirando o lar estranho, mas acolhedor que tinham construído. Antes de partir, deixou algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para comprar sementes e terra para que pudessem fazer uma pequena horta em caixotes no convés. Os anos foram passando. João cresceu e começou a trabalhar com Teodoro, pescando, fazendo pequenos fretes com o barco. Clara aprendeu a costurar com perfeição, usando os tecidos que sobravam para fazer roupas que vendia na cidade. Miguel, o caçula, revelou-se um menino inteligente. Devorava os livros que Clara comprava para ele. Sonhava em um dia estudar numa escola de verdade. Com o tempo, outros pescadores começaram a usar o navio como referência. "É ali perto do navio da Dona Carmen", diziam. Alguns paravam para trocar peixe por água fresca ou para descansar um pouco. A família ganhou reputação de ser hospitaleira, e Carmen nunca negava um prato de comida a quem aparecesse com fome. Houve tempestades que fizeram o navio balançar violentamente, noites em que todos ficavam acordados, com medo de que a âncora soltasse. Houve doenças, como quando Miguel pegou febre alta e ficou delirando por 3 dias até a febre quebrar. Houve brigas, como toda família tem, discussões sobre dinheiro, sobre decisões, sobre o futuro, mas também houve momentos de felicidade pura. Aniversários comemorados no convés, com bolo feito por Clara e velas tremulando no vento do mar. Noites de pescaria abundante, quando voltavam com o barco cheio e faziam uma festa.
Domingos preguiçosos, quando apenas ficavam deitados no convés, sentindo o sol na pele e ouvindo o mar. E houve o casamento de Clara, 7 anos depois de chegarem ao navio, com um rapaz bom de uma vila próxima. A cerimônia foi no próprio navio, decorado com flores selvagens que Miguel tinha colhido na praia. Carmen chorou ao ver a filha de branco, radiante, iniciando sua própria vida. 10 anos depois de encontrarem o navio, Carmen estava sentada no convés numa tarde morna, remendando uma rede, quando Teodoro sentou-se ao seu lado. "No que está pensando?" ele perguntou. Ela olhou para o mar, depois para ele. Tinham se casado há 9 anos. Ele tinha agora quase 60, ela 55. Os cabelos dele eram totalmente brancos, os dela também. As rugas tinham se aprofundado nos rostos de ambos. Mas estava viva. Ele estava vivo e estavam juntos. "Estava pensando em como a vida é estranha", ela disse. Há 10 anos estava desesperada, sem esperança, achando que tudo tinha acabado. E agora? Agora sou feliz. Feliz de verdade. Não é a vida que imaginei quando era jovem. Não é a vida que a maioria das pessoas escolheria, mas é nossa. Teodoro pegou sua mão. "Você salvou a gente, sabe? Não foi eu. Fui eu que salvei nada. Você salvou seus filhos, salvou a si mesma e de quebra salvou um velho pescador solitário que já tinha desistido de ter família. A gente se salvou juntos, talvez. Mas você começou. Você teve a coragem de remar para o desconhecido." Ela apertou a mão dele. "E você teve a coragem de subir a bordo." Naquela noite, deitados no camarote, ouviram João e a esposa dele, que agora moravam num dos outros camarotes, rindo baixinho. Ouviram Miguel, que ainda vivia com eles, roncando suavemente no quarto ao lado. Sentiram o balanço suave do navio nas ondas, aquele movimento que tinha se tornado tão familiar que mal notavam mais. "Teodoro", Carmen sussurrou no escuro. "Sim, te amo." Era a primeira vez que dizia aquilo. Tinham se casado há 9 anos, tinham compartilhado cama, refeições, trabalho, preocupações, alegrias. Mas aquelas palavras específicas ela nunca tinha dito. Ele ficou em silêncio por um momento. Então sentiu a mão dele encontrar a dela novamente no escuro. "Também te amo. Acho que já faz tempo. Por que nunca disse? Achei que não precisava. Achei que você sabia. Sabia. Mas é bom ouvir." Eles adormeceram de mãos dadas, enquanto o mar cantava sua canção eterna contra o casco do navio que tinha sido tumbeiro e agora era lar. 15 anos depois de Carmen ter encontrado o navio abandonado na Bahia, ela estava com 61 anos. Teodoro tinha 65. Ainda moravam no navio, embora agora apenas os dois. João tinha construído uma casa na praia com a esposa e os 3 filhos. Clara morava em Antonina com o marido e os 2 filhos. Miguel tinha conseguido uma bolsa e estava estudando em Curitiba, enviando cartas semanais. O navio estava mais confortável do que nunca. Tinham eletricidade agora, uma instalação improvisada mas funcional que um eletricista amigo tinha feito. Tinham até um pequeno rádio que Teodoro adorava ouvir à noite, sintonizando notícias e músicas. Numa manhã de domingo, estavam sentados no convés, tomando café, quando um barco a motor aproximou-se. Era raro receberem visitas de desconhecidos. Um homem de meia idade saltou no navio com a agilidade de quem estava acostumado ao mar. "Bom dia", ele cumprimentou tirando o chapéu. "Procuro a dona Carmen Oliveira." "Sou eu", Carmen respondeu, um pouco receosa. "Meu nome é Rafael Costa. Sou jornalista do Diário de Paranaguá." Ele olhou ao redor. "Ouvi falar de vocês. Uma família que vive num navio abandonado há mais de uma década. É uma história fascinante. Gostaria de escrever sobre isso." Carmen e Teodoro trocaram olhares. "Não sei se queremos essa atenção", ela disse. "Seria uma história inspiradora." Rafael insistiu. "Quantas pessoas desistem quando a vida fica difícil? A senhora não desistiu. Encontrou um jeito. Isso pode dar esperança a outras pessoas em situações difíceis." Teodoro encolheu os ombros. "A decisão é sua", disse a Carmen.
Ela pensou. Depois concordou. Está bem, mas não quero nada inventado. Apenas a verdade. Apenas a verdade, Rafael prometeu. Passou o dia inteiro com eles, fazendo perguntas, anotando respostas, tirando fotografias. Carmen contou toda a história. A morte do marido, o desespero, a fuga, o encontro com o navio, Teodoro, a legalização. Omitiu apenas o detalhe sobre a carga no porão. Disse apenas que tinham sobrevivido de pesca e de pequenos trabalhos, economizando cada centavo. Matéria saiu 2 semanas depois, na primeira página do jornal, com uma grande fotografia de Carmen e Teodoro no convés do navio, o sol poente atrás deles. O título era O Navio do Recomeço, como uma viúva transformou abandono em lar. A história tocou as pessoas. Nos dias seguintes, dezenas de barcos visitaram o navio. Pessoas queriam conhecer Carmen, queriam ouvir a história dela diretamente, queriam ver o navio. Alguns traziam presentes, comida, roupas, ferramentas. Uma senhora idosa trouxe um álbum de fotografias antigas de navios, dizendo que queria que Carmen tivesse, pois ela sabia dar valor a tais coisas. Houve até quem oferecesse comprar o navio, mas Carmen recusou todas as ofertas. Não está à venda, dizia. É nosso lar. Com o passar dos meses, a atenção diminuiu e a vida voltou ao normal. Mas algo tinha mudado. Carmen percebeu que não tinha mais vergonha de sua história. Durante anos, tinha carregado um sentimento de que tinha falhado de alguma forma, de que tinha acabado naquele navio por fraqueza. Mas contar a história em voz alta, ver a reação das pessoas, a admiração nos olhos delas, fez-lhe perceber a verdade. Tinha sido uma sobrevivente, tinha sido corajosa, tinha salvado sua família quando tudo parecia perdido. E tinha construído não apenas uma casa, mas um lar estranho, flutuante, improvável, mas um lar de verdade, cheio de amor, trabalho, memórias, esperança. 20 anos depois daquela manhã de neblina, quando avistara o navio pela primeira vez, Carmen tinha 66 anos. Teodoro tinha 70. Ainda moravam no navio, embora agora precisassem de mais ajuda para tarefas pesadas. João visitava diariamente, ajudando com manutenção. Clara vinha aos fins de semana com os netos. Miguel, agora formado e trabalhando como professor, passava todas as férias ali. O navio tinha virado um marco na região. O navio da Dona Carmen era como todos o chamavam. Pescadores usavam-no como referência de navegação. Escolas, às vezes, traziam crianças para visitá-lo. E Carmen contava sua história, sempre terminando com a mesma lição. Nunca desistam. Mesmo quando tudo parecer perdido, continuem remando. Você nunca sabe o que vai encontrar logo ali na frente. Numa tarde quente de verão, Carmen e Teodoro estavam sentados na sombra do convés. Ela tricotando um cobertor para o próximo neto que estava para nascer, ele consertando uma vara de pesca. O rádio tocava baixinho uma música antiga. Você se arrepende? Teodoro perguntou de repente. De quê? De ter vindo para esse navio? De ter se casado comigo, da vida estranha que levamos. Carmen parou de tricotar, olhou ao redor, para o convés que tinham pintado tantas vezes, para o mar que a embalava todas as noites, para o homem que tinha sido estranho e virou companheiro, amigo, amor. Nem um segundo, ela respondeu. E você? Nem um segundo. Ela voltou a tricotar. Ele voltou a consertar a vara. O mar continuou sua dança eterna. E naquele navio que tinha sido abandonado e agora era um lar, 2 velhos seguiram vivendo sua vida improvável e perfeitamente feliz. E assim termina a inspiradora história de Carmen e Teodoro. Uma mulher que, aos 46 anos, quando a maioria diria que a vida tinha acabado, teve a coragem de remar em direção ao desconhecido e encontrou não apenas um teto, mas um recomeço completo. Um homem que, aos 50 anos, solitário e resignado, encontrou uma segunda chance de ter família. E 3 crianças que aprenderam que lar não é um lugar fixo,
mas onde há amor e esforço compartilhado. Essa história real nos lembra que nunca é tarde para recomeçar, que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele, e que as situações mais desesperadoras podem, com criatividade e determinação, transformar-se em bênçãos disfarçadas. Se essa história te tocou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que esteja passando por dificuldades e precise ser lembrado de que sempre há esperança. E me conta nos comentários, você teria a coragem de Carmen? De largar tudo e remar para o desconhecido em busca de uma vida melhor? Ou conhece alguém que fez algo parecido? Adoro ler suas histórias. Até a próxima história. E lembre-se, quando a maré estiver contra você, continue remando. O seu navio pode estar logo ali na frente esperando. Um abraço.